Ah, essa luta foi realmente fantástica, o Kamaru Usman e o Leon Edwards. Que lutaço, a expectativa estava muito grande e realmente superou as expectativas, ainda mais com o resultado que aconteceu. Vou falar aqui do que falaram ambos, tanto o Kamaru Usman quanto o Leon Edwards, após esta luta fantástica que foi transmitida, inclusive aqui no canal. Vou deixar o link no card ou no link na descrição para você. Então vem comigo, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes, e também, caso queira e possa doar algum valor via Pix, nosso código passa aí na tela. Nossa causa de divulgar os esportes menos privilegiados nas grandes mídias. Roda a vinheta, bora pro vídeo. E o Kamaru Usman estava a 1 minuto, de continuar sua sequência de 7 anos de domínio do UFC. Inclusive iria empatar com o nosso Anderson Silva, o Spider, no número de vitórias sem derrotas em sequência. Iria para 16, quando tudo deu errado, Às vezes acontece. Leon Edwards, que estava perdendo por 3-1 nas pontuações dos 3 juízes, lançou uma combinação bacana de jab de esquerda, chute de esquerda, que fez com que o The Nigerian Nightmare se inclinasse de cabeça para a direita, sendo alvo então do chute. Ele foi deixado inconsciente no chão, com os olhos fixos no infinito, típico de um nocaute, O cérebro leva alguns segundos para voltar à ação. Fizemos um vídeo, inclusive, sobre esse assunto. Vou deixar o link no card ou na descrição. Segundo nocaute seguido com chute na cara. É rotina agora no UFC? Pois é, Mas os campeões não são conhecidos apenas por como ganham, mas como perdem, Também é importante. Usman tuitou o equivalente a um encolher de ombros após a derrota esmagadora. Inclusive, na trilogia, sem dúvida, o Kamaru Usman é o favorito para a vitória, mas cabe dizer aqui que após uma derrota, nem sempre o lutador volta da mesma forma, Ele nunca havia perdido, não sabia o que era perder no UFC, agora ele sabe, Será que a cabeça voltará da mesma forma? Temos vários exemplos na história do UFC em que isso realmente mudou aquele lutador dominante. Vamos aguardar, Bom, Kamaru tuitou o seguinte, abre aspas: os campeões se lascam às vezes, mas nós nos recuperamos e viemos com vingança. Droga, eu amo esse esporte. Ele acrescentou então em uma segunda mensagem também o seguinte, as coisas acontecem, mas alhamdulillah, nós movemos. Parabéns, Leon Edwards, fecha aspas. Tá aí, primeiro ele disse que vem com vingança, normal, E depois parabenizou o Edwards. Afinal de contas, bom, Edwards perdeu a luta inteira, Ia caminhar para derrota esmagadora, mas às vezes acontece, o que vale o nocaute vale muito mais do que qualquer pontuação, E é realmente o que aconteceu, aquele chute que entrou certinho. Talvez nunca mais esse raio caia no mesmo lugar, mas caiu, é o que interessa. Vou deixar aí na tela o Twitter para você, os 2 Twitters do Kamaru Usman, os 2 traduzidos, E esta é a primeira vez, então, que Usman experimenta uma derrota no octógono, e a primeira vez no MMA desde sua segunda luta profissional em 2013. Da outra vez, lembrando, foi um mata-leão, E perder por mata-leão com 3 tapinhas é uma coisa. Agora, perder com um chute na cara é bem diferente, por isso que eu falei aquilo, Será que ele volta igual, O ex-campeão dos meio-médios não tem muita experiência em lidar com derrotas, mas no por fora ele está lidando bem com isso e já quer então recuperar o título. E por todas as contas, parece que ele terá sua chance mais cedo ou mais tarde. Após a virada impressionante, o presidente do UFC, Dana White, confirmou que a organização estava olhando para uma luta entre Edwards e Usman. Olha só, abre aspas. O White falou, na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 278. Achei que Usman fez a luta perfeita. Foi uma loucura, porque eu estava ouvindo os comentários de Rogan, Anik e DC. Estavam prontos com tudo o que estavam dizendo sobre o que Edwards precisava fazer e o que ele deveria fazer. Assim que eles estavam dizendo isso, ele literalmente acertou o chute na cabeça. Fico pensando, certamente os 3 lá, e não me recordo agora se foi o Rogan ou se foi o DC, enfim, o repórter que iria entrar
no octógono para entrevista pós-luta, já tinha as perguntas prontas para Kamaru Usman, enfim, né? E de uma hora para outra, tudo mudou, né? Realmente, acho que foi o Joe Rogan, se eu não me engano, né? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Não me recordo disso agora. A emoção foi tão grande que eu nem lembro quem foi o repórter que entrevistou lá o Leon Edwards. Enfim. E o Dana White seguiu, dizendo o seguinte: como você não fazer essa trilogia? White continuou: quando perguntado se iria ser no Reino Unido, ele respondeu: sim, tá entre as palavras do Dana White. E Edwards estava mentalmente preparado para conceder a Usman uma revanche desde antes da luta, olha só. Ele disse: eu sabia que era mais do que provável que teríamos uma revanche no futuro. Quem for o próximo ou abaixo da linha, vamos ter uma revanche, fecha aspas. Mesmo com a derrota, né? Ele pensava já nessa revanche. E duas coisas que podem atrasar uma terceira luta entre Leon Edwards e Kamaru Usman é o seguinte: a agenda do UFC, que já está lotada até o final deste ano, e uma possível longa suspensão médica do Kamaru Usman. Nocautes ruins geralmente resultam em suspensões sem contato de 6 meses. Mas teremos que ver então o que a Comissão dos Esportes de Utah decidirá sobre o assunto. Mas a certeza é uma, né? A menos que um deles se aposente, o que não deve acontecer, a revanche vai sim, em uma hora ou outra, vai acontecer e será fantástica. E o Leon Edwards, o que achou no pós-luta? Vamos lá. Ele conseguiu derrubar, inclusive ele se emocionou muito, né? As câmeras do UFC mostraram ele muito emocionado nos bastidores após a vitória, né? E ele conseguiu então derrubar o melhor lutador peso por peso do esporte no UFC, apesar de sentir, e nós também, né, que estava tendo uma noite bastante ruim, afinal ele ia perder, né, como já dissemos, nos pontos. Depois de começar a luta forte e vencer o primeiro round, Usman, que tem cartel 22 no MMA e 15-1 no UFC, pegou o ritmo e conseguiu levar os 3 rounds do meio no placar. Ele também estava indo bem no quadro final, até que, faltando apenas 56 segundos para o fim da luta, quando o Edwards então desferiu o golpe perfeito que forçou então o cinturão a trocar de mãos. Não podemos esquecer também que Edwards conseguiu o que ninguém conseguiu, né? Quedou o Usman pela primeira vez. Outra coisa fantástica naquele momento, já era um prenúncio do que estava por acontecer, mas ninguém se tocou disso, né? Ninguém se tocou disso, desse prenúncio. O homem que quedou o Usman seria também o homem que o nocautearia na sequência, já no apagar das luzes, né, no final da luta. Abre aspas. Indo para isso, eu sabia que seria uma luta difícil, disse o Edwards na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 278. Eu disse isso a semana toda, mas acredito que fui o melhor homem, mas mesmo que tenha sido uma das minhas piores performances, é o que é, consegui uma finalização limpa. Meu corpo simplesmente não estava reagindo do jeito que deveria reagir. Eu não sei se era a altitude ou não, mas quando eu estava nos bastidores vendo os outros caras lutarem na TV, todo mundo estava ficando cansado e vomitando. Eu estava tipo, por que todo mundo está ficando cansado? Quando eu fui lá depois do primeiro round, eu senti isso. Meu corpo simplesmente não estava reagindo. Não era um problema cardiovascular, era como se meu corpo não estivesse reagindo. Mas mantive o foco, meus treinadores me estimularam e ficaram me lembrando: você ainda está na luta, você é o melhor e lute até o fim. Aquela combinação que eu estava treinando com meus treinadores, aquele chute cruzado esquerdo, e caiu perfeitamente, fecha aspas. E cá pra nós, né, a motivação no corner às vezes é meia luta, né, muito importante aquele corner que motiva o seu atleta. E depois de perder por decisão unânime para Usman no UFC em dezembro lá de 2015, Edwards disse antes do UFC 278 que esperava igualar o placar com seu rival para marcar uma luta de trilogia. Depois de marcar um nocaute limpo, a postura de Edwards sobre a situação não mudou. Usman, que entrou na luta com a segunda maior sequência de vitórias da história do UFC e 5 defesas de título consecutivas, tem uma forte reivindicação para uma luta de trilogia imediata. Edwards disse que gostaria que essa luta acontecesse em sua terra natal, na Inglaterra. E depois de estar insatisfeito com seu trabalho no UFC 278, acho que pode entregar um esforço mais completo. Tem sido uma longa jornada para Rocky chegar ao topo da montanha, e depois de ver Usman cair de maneira que ele caiu, disse que não vai dar o seu momento de glória como garantido. Ele encerrou dizendo: eu sabia que era mais do que provável que teríamos uma revanche no futuro, seja próximo ou abaixo da linha, vamos ter uma revanche. Ele tem sido um campeão de longa data, estão dizendo que ele é o melhor peso por peso da semana.
Ele estava dizendo que era o melhor peso por peso. Ele acreditou. E como eu disse no octógono, o cinturão não é de ninguém. Não me pertence nem a ninguém. Nenhum homem deve segurar o cinturão por tanto tempo. E eu disse a semana toda que senti que esse era o meu momento. Era assim que deveria ser jogado. Toda demissão, todo Covid, era assim que deveria acontecer. Fecha aspas. Olha só, palavras do Leon Edwards. E aí, Kamaru Usman não é o melhor? Agora tem essa pergunta que não existe resposta, né? Quem é o favorito para a próxima luta, né? Tem o lado do Kamaru Usman, que no ranking é o melhor peso por peso, né? E merece, com certeza. Não para Leon, né? Edwards, mas pelo que fez, certamente merece. Ou será que não? E essa questão que eu falei aí, será que após esse nocaute avassalador, Kamaru Usman será o mesmo na próxima luta? São perguntas, como eu disse, que não tem resposta, tem opinião, e eu quero a sua aqui nos comentários. Deixa a sua opinião, quem será o favorito na próxima luta? Edwards vai melhorar? Kamaru vai piorar? O que vai acontecer? A resposta, com 100% de certeza, só surgirá no próximo embate entre eles, a trilogia, o fechamento da trilogia. É interessante tudo isso, né? E que venha logo a luta essa, tira-teima. Por isso que é tão bonito esse esporte, você fica analisando, você fica na expectativa, você fica torcendo, você fica botando prós e contras, enfim, a resposta só vem no dia da luta. Quem diria, né, que Leon Edwards venceria dessa forma? Quem apostou nele, na vitória, é porque jogou um tiro no escuro, né? Queria ganhar bastante na aposta, porque ninguém, nem no mais profundo pensamento, achou que isso realmente iria acontecer, né? Você pode até ter apostado que isso iria acontecer, poderia achar que Leon Edwards ia vencer Kamaru Usman, sim, poderia. Agora, nem você que apostou, eu confesso que não apostei, né? Mas nem você que apostou nisso, eu garanto que tinha certeza que isso iria acontecer. Por isso, repito, por isso que esse esporte é tão lindo. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários de luta aqui pra você no canal. Também acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes. Assim você não perde todas as informações. E claro, se puder e quiser ajudar nossa causa em divulgar o esporte, aquele esporte menos favorecido na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo aí no nosso Pix que você viu aí na tela. Deixe um comentário caso queira ser lembrado no próximo vídeo. Valeu, um abraço e até mais.